galera do sexto ano. A nossa aula hoje é continuação do que nós já havíamos falado na aula passada, né, no vídeo aula anterior. E vamos continuar dando sequência à potenciação e radiação. Na aula passada nós falamos das 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. E hoje, capítulo 5, módulo 5, nós vamos finalizar essa ideia de operacionar com as 2 últimas operações que faltam para a gente falar ainda sobre o número natural, que é a potência e a radiação, né? A gente vai focar muito na raiz quadrada, que é a mais utilizada, mas aí quando chegar na vez dela eu falo um pouquinho melhor sobre essa questão. Por enquanto, eu preciso bater um papo sobre isso com vocês. É um assunto novo, é um assunto pouco trabalhado no Fundamental 1, mas é um assunto que a partir de agora você vai ver com muita frequência. Só que é uma novidade, então tudo que é uma novidade é algo que gera um desconforto na gente, porque a gente não está habituado, acostumado a fazer. Então tenha paciência com você vai conseguir aprender, tudo é uma questão de treino, tá? A matemática é treino e a gente vai conseguir pegar aí esse meio aí nos exercícios, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso entender o que é uma potência e uma radiação. Inicialmente falando da potência, é o seguinte: a potência é a operação que indica a multiplicação de fatores iguais. Então, falei em potência, a primeira coisa que eu preciso que vocês associem é que potência é multiplicação de bases iguais. Todas as vezes que eu falo de potência, na sua cabeça tem que vir no automático. Potência é multiplicação de bases iguais. É multiplicar a mesma base várias vezes. Tá, professora, mas o que é base? O que é expoente, né? Que é o que a gente vai começar a falar agora. Coloquei aqui, ó. A base da potência é um número que se repete várias vezes. E o expoente é a quantidade de vezes que faz aquela base se repetir. Parece confuso, mas o que eu preciso que você saiba? Toda a potência ela é indicada da seguinte forma. Ó, a potência é um número maior e um número pequenininho lá em cima dela. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. 3 é a minha base, que é o meu número maior, e o 4, que é o número pequenininho que está ali em cima, é o meu expoente, tá? Esse 3, ele é o cara que vai ser repetido, mas quem manda na parada é o expoente. Eu costumo dizer isso aos meus alunos e sempre funciona bastante. Quem manda na situação problema é o expoente, é o cara que está aqui pequenininho. Ele é pequenininho, mas ele é quem indica quantas vezes você vai repetir a base. Cuidado, porque a gente fica com uma ideia muito associada na cabeça. Por quê? Quando eu falo em potência, eu falo em multiplicação de fatores, né? Então, quando você pensa em potência, o aluno já associa o quê? Multiplicação. E aí, é muito automático ele fazer 3 elevado a 4, ele faz 12. Por quê? Ele pensa na multiplicação, ele faz a tabuada. Pega o 3 e multiplica pelo 4. Cuidado, que isso é grave, é um erro grave, não é assim que a gente vai fazer. Se eu quisesse que você apenas multiplicasse um pelo outro, aí seria tabuada, né? Eu mandaria você fazer isso aqui, ó. 3 vezes 4. Eu colocaria dessa forma e não dessa. Outra coisa importante, tá? Não sei se vocês já tiveram contato com isso, os professores de vocês em sala de aula falaram. Geralmente não, né? Às vezes sim, não sei, depende. Até o Fundamental 1 a gente usa o vezes com um xizinho, mas a partir do sexto ano a gente utiliza muito com esse pontinho aqui para indicar a multiplicação. Então fica atento, todas as vezes que você vê esse pontinho aparecendo aí no seu problema, ele indica a multiplicação. Então galera, vamos lá. Se eu estou falando em potência, não é apenas para multiplicar um pelo outro, como eu disse. Se eu quisesse que você apenas multiplicasse, eu colocaria aqui 3,4, que significa bolinha vezes, beleza, você multiplicaria. Não é isso. A multiplicação envolve a potência, sim, mas não diretamente. Como é que seria então, professora? Quem manda na parada é o meu expoente. Eu vou pegar a minha base e vou multiplicar ela por ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente mandar. A potência vai virar uma expressão, uma mini expressão, dependendo do seu expoente, né, o númerozinho que fica lá em cima, o pequenininho, vai virar uma expressão até grande, mas nesse caso, como é só 3 elevado a 4, eu teria que pegar o 3, multiplicar ele por ele mesmo 4 vezes. Daí ficaria uma mini expressão. Professora, como é que eu resolveria isso? Na paciência da expressão. Primeiro pega esses dois, ó. 3 vezes 3, 9.
O resto, esses outros 2 que sobraram, você multiplica. Aí agora vem esses 2. 3 vezes 9, 27. Aí repete o último 3. Por último, vai ficar 27 vezes 3, 81. Beleza? Então, assim, gente, 3 elevado a 4, né? 3 elevado à quarta potência, que a gente vai falar sobre esses nomes aqui, não é simplesmente pegar 3 vezes 4, não. É para você pegar o 3, multiplicar ele por ele mesmo 4 vezes, que é a quantidade de vezes que o meu expoente manda. Lembrem, quem manda na parada é o expoente. Apesar dele ser pequenininho, ele é que manda aqui, na situação. Vamos lá, pessoal, outra coisa importante. Sobre os nomes, né? Eu cheguei a citar aqui em cima, mas até a gente decorar um outro processo. Como que funciona essa questão de nomes? O número maior é a base, o número menor é o expoente. E o resultado é o que nós chamamos de potência. Base é o número maior, expoente é o número pequenininho que fica lá em cima da base, e a potência é o meu resultado. Quem manda na parada é o expoente. E aí, como é que eu leio isso aqui? Como é que eu falo 3, 4, né? Como é que eu falo isso? Sempre é 3 elevado a 4. Ele está sendo elevado, tem um número sendo colocado em cima dele. A ideia de elevar não é a ideia de colocar acima? Então, é mais ou menos por aí que funciona. 3 elevado a 4 é a maneira informal de dizer. O certo é você falar 3 elevado à quarta potência. Nesse caso que eu coloquei aqui, ó, 2 elevado a 6, como é que seria o correto ler isso aí? 2 elevado à sexta potência. Mais ou menos por aí que funciona. Outra coisa, existem 2 potências que possuem nomes especiais, como se fossem apelidos, sabe? Existem nomes que geram apelido automático. Mesmo que você não tenha muita intimidade com a pessoa, você já chama ela por apelido. Exemplo, Beatriz. É muito instantâneo você chamar de Bia. Mariana, é instantâneo você chamar de Mari. Porque são nomes que pegam apelidos fáceis. O meu nome, por exemplo, já não é um nome que gera muito essa ideia de apelido. Meu nome é Joyce, então não tem muito apelido aí pra você, pra gerar em cima do nome. Agora, a mesma coisa, por que eu dei esse exemplo? Porque é a mesma coisa que acontece aqui com os números, né? Com a potência. Existem 2 casos especiais, só 2, que geram esses nomes de apelidos. Que é quando o expoente é 2 ou quando o expoente é o 3. Exemplo, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3, vou colocar aqui também 5 elevado a 1, 5 elevado a 4, 5 elevado a 5. Coloquei aqui esses exemplos para a gente bater um papo sobre isso. Esses 2 caras, 5 elevado a 2 e 5 elevado a 3, recebem nomes especiais, tá? O 5 elevado a 2, eu geralmente falo que ele é 5 ao quadrado. E 5 elevado a 3, eu geralmente falo que ele é 5 ao cubo. Então, elevar a 2 e elevar a 3 tem nomes especiais, que é quadrado quando é 2, cubo quando é 3. O 1, o 4, o 5, o expoente 1, o expoente 4, o expoente 5, o expoente 6 não possuem nomes especiais. Basta apenas você falar o número com a elevação da potência. Exemplo, 5 elevado à primeira potência, 5 elevado à quarta potência, 5 elevado à quinta potência, se for 5 elevado a 6, 5 elevado à sexta potência, 5 elevado a 7, 5 elevado à sétima potência. Então, sempre a base vai estar elevada a alguma coisa. Essa coisa é a potência. Esse número pequenininho é a potência. Existem 2 casos que possuem nomes especiais, que é o quadrado e o cubo, tá? São números pequenininhos que possuem essa característica bacana aí de um nome, de um apelido, um nome especial, tá bom? Então, a leitura correta é sempre utilizar a palavra potência, né? Se for elevado a 6 é a sexta potência, elevado a 5 é a quinta potência. A minha base é o número maior e o número pequenininho é o expoente. Ele é que manda na parada, ele é que manda na quantidade de vezes que a minha base vai se repetir. E é basicamente isso, por enquanto. Não se esqueçam, não confundam, porque é muito instantâneo, como eu disse anteriormente aí no vídeo, nós olharmos para essa situação 2 elevado à sexta potência e falar que é 12. Cuidado, 2 elevado à sexta potência é para você pegar o 2, que é a sua base, multiplicar ele por ele mesmo 6 vezes.
vai virar uma expressão. Faz no seu caderno no rascunho. Não tem problema, monta a expressão e faz devagar. Esse negócio de ficar fazendo de cabeça é complicado, porque você pode errar uma bobeira e acabar perdendo, né, uma operação, uma questão aí à toa. Então coloca lá, 2 elevado a 6, o 2 vai multiplicar ele por ele mesmo 6 vezes, que é a quantidade de vezes que o expoente mandou. Beleza? Faz a continha aí, 64 é o resultado. Propriedades da potenciação, né? São potências especiais. Existem 5, tá? Mas hoje, nesse módulo, eu só vou falar com vocês sobre 2. Existem outras propriedades que a gente vai ver mais pra frente, em outros momentos aí do nosso Fundamental 2, em outras séries. Por enquanto, eu vou focar só nas que aparecem no nosso módulo. Quais são elas? A primeira propriedade é o expoente zero e a segunda propriedade é o expoente unitário. Unitário vem de 1. E aí, como é que funciona isso aí, professora? Pessoal, todo número elevado a zero dá sempre 1. Propriedade, né? É uma regrinha aí matemática. Todo número elevado a zero sempre dá 1. Agora, todo número elevado a 1 dá sempre o próprio resultado, né? O próprio valor da potência. Por quê, professora? Gente, potência não é multiplicação de bases iguais? Então, repara só. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 8 elevado a 1. Deixa eu melhorar esse 8 aqui. Quando eu tenho aqui, ó, 8 elevado a expoente 1. 8 elevado à primeira potência, tá? Nesse caso, o que eu preciso lembrar? Que potência é uma multiplicação de bases iguais e quem manda na parada é o expoente. O expoente vai mandar na quantidade de vezes que eu tenho que repetir a minha base. Só que se eu estou colocando o elevado a 1, eu tenho que repetir minha base uma vez só. Então vai dar quanto? O próprio 8, tá? Então todas as vezes que eu quiser elevar a 1, é repetir a base uma vez só. Então vai dar ela mesma, tá? Por exemplo, 7 elevado a 1. Eu vou repetir o 7 apenas uma vez, então vai dar o próprio 7. 8 elevado a 1, vou repetir o 8 uma vez só, vai dar o próprio 8. 10 elevado a 1, vou repetir o 10 uma vez só, então vai dar o próprio 10. Agora, quando o expoente for 0, todo número elevado a 0, o resultado é 1. É uma propriedade, tem que decorar, beleza? Todo número elevado a 0 é 1. É uma das poucas coisas aí que é de regra mesmo, de decoreba, sem ser definição, né? A famosa decoreba, não pode esquecer, tá bom? Isso vai ser muito importante pra gente também ao longo dos exercícios, tá? Então são essas duas propriedades. Quando o expoente for 0, o resultado sempre é igual a 1. E quando o expoente for unitário, o resultado sempre é a própria potência, tá? Aqui tá, a potência será igual a 1, mas eu acho que ficou semelhante ao que tá aqui. Na verdade, o resultado será sempre o valor da própria base, como eu expliquei aqui pra vocês. Tanto é que aqui tá, ó, 5 elevado a 1 é o próprio 5. Porque você vai repetir a base uma vez só, vai dar ela mesma, tá bom? Agora a gente vai começar a falar da radiciação. A radiciação é o inverso da potência, tá? Das 6 operações que nós temos, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz, né? Veja só, a adição é o inverso da subtração. A multiplicação é o inverso da divisão. E a potência é o inverso de quem? Da raiz quadrada. Então, uma é o inverso da outra. Assim como a soma e a subtração são inversas, a multiplicação e a divisão também são inversas, a potência e a radiciação também são operações inversas, tá? A potência, você aceita a potência elevada a qualquer valor, né? Qualquer númerozinho ali em cima. Já a radiciação, ela tem uma característica importante. Coloquei aqui, como eu disse, da questão das operações inversas. E agora eu peguei um exemplo da radiciação. Toda raiz, ela vem com esse formato aqui, ó. Esse desenho aqui. O formato é o seguinte. É mais ou menos assim, tá? Esse é o desenho indicado a radiciação, que a gente indica a raiz. Então,
vem tipo um V e faz uma horizontal aqui. Dentro dessa raiz, eu posso colocar qualquer valor. Existem vários tipos de raízes, gente. Raiz quadrada, lembra do quadrado? Quando eu falo quadrado, é quando eu estou elevando a 2. A mesma coisa aqui. Raiz quadrada vem do 2, vem de duplas. Raiz cúbica vem da palavra cubo. Cubo vem de 3, forma trios. Raiz quarta vem de 4, é que forma quartetos. E assim vai. No sexto ano, a gente foca muito nas principais raízes, que é a raiz quadrada e também a raiz cúbica. O que significa? Vamos lá. Nem todo número possui raiz quadrada. Nem todo número possui isso. Por quê, professor? O que é a raiz quadrada? É um número que multiplicado por ele mesmo, já que é quadrado tem que ter duplas, né? Um número que multiplicado por ele mesmo tem aquele valor que eu estou pedindo. Veja aí como exemplo, ó. O 36. Vou colocar aqui. Eu costumo dizer ao meu aluno o seguinte: sempre que você vê uma raiz quadrada, faz a tabuada de números iguais. Se ela é uma raiz quadrada, você tem que fazer raízes quadradas, você tem que fazer tabuada de duplas, né? Porque quadrado vem de 2, duplas. E aí você faz lá no cantinho do seu caderno, ó. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. Tá vendo que eu tô fazendo, ó, de duplas? Aqui eu faço 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10. Professora, mas a raiz quadrada sempre só vai até o 10 vezes 10? Não, gente, os números naturais não têm fim. Então, quanto mais você faz a tabuada, mais número aparece. Tem 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13, 14 vezes 14 e assim vai. Aí aqui, né, vamos fazer aqui os resultados comigo. Por que você só está fazendo de números iguais, professora? Porque a raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele valor. Beleza, tá? Já que é uma raiz quadrada, vem de duplas. Um número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele valor que eu pedi aqui. Agora veja só, gente. Raiz quadrada de 36. O que é raiz quadrada? É um número que multiplicado por ele mesmo, né? 2 vezes, porque é quadrado, quadrado vem de 2. 2 vezes vai dar o 36. Olha pra minha tabuada. Depois que você fizer essa colinha aqui no seu caderno, você não vai ter dificuldade mais. Olha pra sua colinha. Vê na sua colinha aqui, ó, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36. Quem é? É o próprio 6. Porque 6 vezes 6, né? 6 multiplicado por ele mesmo, que é parecido com a ideia da potência, a multiplicação por ela mesma, vai dar o próprio 36. Professora, e se a senhora pedir raiz de 81, por exemplo? Olha lá pra minha colinha. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 81? Quem é? É o 9. Então, raiz de 81 é quem? 9. Agora, se eu pedir pra você a raiz quadrada de 15, raiz quadrada vem de duplas. Daí você, né, o que a gente fez anteriormente. A tabuada de 2 em 2, né, de duplas. Sempre do mesmo número, porque é um número que multiplicado por ele mesmo. Por que eu não estou fazendo a tabuada do 1 toda, do 2 toda? Por exemplo, 2 vezes 3 não está aparecendo ali. Porque 2 e o 3 são valores diferentes. Raiz quadrada é formar duplas do mesmo número. Raiz cúbica, trios do mesmo número. E assim vai. Então, beleza. Se eu quero raiz quadrada, que é assim o formato, raiz quadrada de 15, olha para minha tabuada. Eu tenho raiz quadrada de 9 e tenho de 16. Tá vendo que o 15 ficaria aqui no meio, mas ele nem aparece ali. Então significa o quê? Que não existe raiz quadrada, não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo vai dar o 15. Professora, mas isso acontece mesmo? Existe raiz quadrada sem valor, sem resultado? Existe. Tá? Então, na sua prova, no seu teste, em algum exercício que você for fazer, vão pedir para vocês, né, valores que possuam raízes exatas, tá? E para você saber disso, faz a tabuada ali no cantinho, que não tem problema nenhum, tá? Por exemplo, se eu te pedisse a raiz quadrada de 121, você só fez a tabuada até o 100. Bom, se eu estou pedindo de 121, é porque não é
Até o 10 não tem. Então, você continua 11 vezes 11, 12 vezes 12 e vê qual é o valor, né, que multiplicado por ele mesmo vai dar o 121, que é o que você queria. Pessoal, então raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 ao quadrado, né, que é 6 vezes 6, vai dar o 36, que é o que a gente acabou de ver aqui na tabuada. Eu coloquei um exemplo de uma raiz cúbica. Bom, gente, a raiz quadrada, ela é assim, ó, tá? Sem nenhum, eu posso colocar o 2 de raiz quadrada ali, por exemplo, raiz quadrada de 36, eu posso colocar esse 2 ou não. Se eu não quiser, eu não preciso nem escrever. Da raiz cúbica em diante, tem que colocar o índice, que é esse número pequenininho que fica aqui, né? Igual a potência, ela também não tem aquele númerozinho pequeno que fica em cima da base. A raiz quadrada, cúbica, o número pequenininho fica dentro da raiz, aqui ó, bem aqui dentro desse índice, desse tracinho mesmo, né? O índice fica bem ali naquele meio. E aí, a partir da cúbica, eu tenho que colocar, da cúbica em diante, eu tenho que colocar o índice. A quadrada, se você não vê nada, tu já sabe que é a quadrada porque é a menor raiz que existe. A raiz quadrada, inclusive, é a mais utilizada. Se você não vê índice, sabe que está se tratando de uma raiz quadrada, mas não é obrigatório você colocar. Você pode colocar o 2 pequenininho ali ou não. Da raiz cúbica em diante, tem que colocar. Professora, como é que eu resolvo agora a raiz cúbica, meu Deus? E agora? Raiz cúbica de 125. Professora, como é que eu faço isso? Bom, para resolver a raiz quadrada, a gente não fez a tabuada de duplas, de 2 em 2? Né, que é o número que multiplicado por ele mesmo daria aquele valor. Para fazer agora a raiz cúbica, a gente vai fazer a tabuada de trios. Vamos multiplicar de 3 em 3. Veja só. Primeiro eu vou fazer aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1. Agora, 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes 4 vezes 4. 5 vezes 5 vezes 5. Vou parar por aqui, mas você pode continuar. Se por algum acaso o valor que a gente quer encontrar não estiver aqui, você continua, né, a sua regra, né, o seu joguinho. 5 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 7 vezes 7 vezes 7, assim vai. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Por quê? 1 vezes 1 é 1. O resultado multiplica por 1 de novo. Vai continuar dando 1, ó. 2 vezes 2, 4. O resultado, que é 4 vezes 2, 8. Fechou? 3 vezes 3, 9. O resultado multiplicado por 3, 27. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. E para fechar, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Olha o que aconteceu, gente. Você fez a tabuada aqui. Quando você fez a tabuada aqui, você achou o valor que você queria. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 125? É o 5. Então, a raiz cúbica de 125 é o 5, porque quando você pega o 5 para multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes, vai dar o 125, tá? É basicamente isso. A ideia é essa, gente. Pegou uma raiz quadrada, cúbica, ou seja lá qual for, raiz quarta, que é quando o índice for 4. Se o índice fosse 4, o que você ia fazer? Ia fazer a tabuada de 4 em 4, tá? Que na verdade é a potência, né? Porque é a ideia de ser o inverso da potência. É pegar e fazer bases, multiplicações de bases iguais, que é o contrário do que a gente acabou de ver na potência, tá? O que a gente mais usa é a raiz quadrada, que é, por exemplo, raiz quadrada de 16. Aí tu vai fazer 2 vezes 2, primeiro 1 vezes 1, vai logo na tabuada. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Quando você monta a tabuada, você observa que o 4 vezes 4 dá 16, que é o que você quer. Então, a raiz quadrada de 16 é o 4, porque 4 multiplicado por ele mesmo vai dar 16. Existem números que não possuem raízes exatas, nem quadradas, nem cúbicas, e assim vai, porque não está ali na tabuada, tá? Pra gente fechar, eu coloquei
uma observação aqui bacana pra gente organizar as nossas ideias, tá? E eu queria que vocês observassem mais isso aqui, ó. Índice é o número pequenininho que fica aqui. Lembrando que quando a raiz é quadrada, você pode colocar o 2 aqui ou não, você que sabe. Esse cara é o radicando, esse traço aqui em cima se chama radical e o valor, o resultado, é a nossa raiz quadrada. O que significa números quadrados perfeitos? São o que eu acabei de falar para vocês, tá? É o resultado das tabuadas. Porque se você pensar na proposta de montar um quadrado, né, ele fica exatamente fechado, formado. Por quê? Eles são valores que agregam um quadrado maior. Então, todas as vezes que você for fazer a multiplicação, né, de bases iguais, número quadrado perfeito, são aqueles números que possuem raiz quadrada exata. Por exemplo, ó, o 18. O 18 é um quadrado perfeito? Daria para você montar um quadrado perfeito como você consegue montar com 1, com 4, com 9, com 16, com 25? Se eu tiver 16 quadradinhos e juntar eles, eu consigo montar um quadrado perfeito? Consigo, aqui, ó. Mas por quê? Porque ele possui raiz quadrada. Quando você faz a tabuada, mais uma vez, quando você faz a tabuada aqui, né, já que a gente está falando de raiz quadrada, de quadrados perfeitos, é a tabuada de 2 em 2. Veja só, gente. Por que o 1, o 4, o 9, o 16 e o 25 são quadrados perfeitos? Porque eles possuem resultados na tabuada de duplas, né, de números iguais. Por que o 18 não tá aqui, ó? Repare que do 16 pulou pro 25, porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá 18. 18 não possui raiz quadrada, tá? Então, um número é quadrado perfeito quando ele possui uma raiz quadrada exata. E, pra gente fechar, eu coloquei uma imagem aqui, né, de uma representação aí de uma raiz quadrada, que é o que a gente imagina de raiz é isso aí, né? E coloquei aqui uma observação, ó. O que seriam os quadrados perfeitos? São os resultados da nossa tabuada. 1, 4, 9, 16 foi a tabuada que eu acabei de pagar aqui no slide anterior. E os números que possuem raízes quadradas exatas. Por que a raiz quadrada de 1 é 1? Porque 1 vezes 1 é 1. Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Por que a raiz quadrada de 9 é 3? Porque 3 vezes 3 é 9. Por que a raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 vezes 4 é 16. Por que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque 5 vezes 5 é 25. Professora, por que não tem raiz quadrada de 10? Porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá 10. Tem somado. 5 mais 5 é 10. Agora, multiplicado, não tem. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 10? Não tem, tá? Se você montar a tabuada aqui do lado de valores iguais, você vai observar isso conforme eu tinha dito a vocês em quase todos os slides aí falando de raiz. Gente, é isso, por hoje é só. Nossa aula acaba por aqui. Na próxima aula a gente continua aí falando um pouquinho mais de números naturais, de operações com esses números. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer problema, podem acessar aí as nossas aulas ao vivo e tirar dúvida com a gente aí, nossa equipe de professores. Beijão, até a próxima.